Fé é um braço que você tem, que você pode estender ele de todo o seu coração, crendo. Por isso, ande na sua fé, porque a sua fé tem que terminar a obra para aquilo que você orou. E ele diz mais aqui, ó: ora, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e lhe será dado. Peça, porém, com fé. Amados, até para você pedir, você precisa de fé. Se você não tiver fé para você pedir, então é melhor que você não peça. Se você não crê no que Deus pode fazer, então é melhor nem pedir, nem fazer sua oração. Por isso que o apóstolo Paulo disse, porque o evangelho era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que cresce. E é a salvação. A fé é a única salvação que você tem. Você pode viver por fé. O apóstolo Paulo diz em Coríntios: o justo viverá da fé. Então, todos nós temos uma porção de fé, uma capacidade de fé dentro de nós. Neste programa, eu quero te estimular a conhecer o que tem dentro de você, a fé que tem dentro de você. Você vê alguém contando um testemunho grandioso, você vê alguém na igreja falando em outras línguas e você não pode falar, ou você vê alguém recebendo milagres e você diz: ah, que bom que Deus fez na vida daquela pessoa, só que na minha vida não é assim. Você acha que a sua fé é pequena? Não é não, a sua fé está faltando exercício. E tem um exercício maravilhoso que você pode exercitar a sua fé. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 14, verso 4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo quando você almeja e você recebe um dom de falar em outras línguas. Se você não conseguiu falar sozinho lá no seu quarto, chega para uma pessoa que é um ministro ou uma ministra de Deus e diz: ore por mim, eu quero receber o batismo no Espírito Santo. Eu quero receber o dom do Espírito Santo para que eu possa edificar a minha fé, porque não há uma outra condição para você edificar a sua fé se não for falando em outras línguas. Isso é o Novo Testamento, isso é o Evangelho. Por isso que ele diz aqui, ó: o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Ou seja, quando você está falando em outras línguas, você está colocando a sua fé na musculação. Sua fé fica forte. Quando você lê a palavra de Deus, a sua fé fica forte. Quando você medita na palavra de Deus, quando você tira um dia de jejum, um dia de oração. O apóstolo Paulo disse: mas vós, amados, edificando sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Quando você ora em outras línguas, quando você passa tempo falando em mistérios, lá no seu cantinho, lá no seu quarto, naquele lugarzinho só seu, naquele lugar que você relaxa ali, e você não desperdiça o seu tempo. Você deita lá depois do almoço, num cantinho, você fica lá na presença de Deus, pensando nele, e você começa a falar outras línguas. Quando você está falando essas linguagens novas que o Espírito Santo te dá, a palavra de Deus diz que você está edificando a sua fé. Não existe outra maneira para a edificação da fé. Eu olhei a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Procurei uma forma de que eu pudesse fazer minha fé crescer, fazer a minha fé fortalecer. Crescer eu não posso fazer ela crescer, porque eu recebi uma medida de fé. O Senhor Deus me deu uma medida de fé, mas eu posso fazer ela fortalecer. Eu já tenho uma medida de fé, mas eu posso tornar essa medida muito mais forte do que ela é. E existe uma forma. Judas escreve assim: olha, Judas, irmão de Jesus. Ele escreve assim no verso 3. Amados, enquanto eu empregava toda diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha só o que ele disse. Amados, enquanto eu empregava toda diligência acerca da salvação que nos é comum, senti necessidade de escrever-vos, exortando a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Quem é santo? Todo aquele que recebeu Jesus Cristo como Senhor. Todo aquele que reconhecer Jesus como Senhor, ele é santificado pela fé. Você é santificado pela fé. Se você disser eu não sou santo, você não é santo. Mas se você disser eu sou santo, porque você foi justificado por Jesus Cristo. Um santo justificou o outro santo que é você. Quando você recebeu ele, tornou-se santo como Jesus é santo. Por isso que Pedro diz, sede santo, como ele é santo. E Judas está dizendo aqui que ele sentiu necessidade
de escrever exortando. Exortar é chamar a sua atenção, é sacudir você. Exortando-vos a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue a você e a mim. Existe uma forma de batalhar por essa fé. Existe uma forma de fazer essa fé ficar edificada. Existe uma forma de fazer essa fé alcançar o que você almeja. Existe uma forma de esticar, vou dizer assim, esticar o braço da sua fé, para você apanhar aquilo que você quer e trazer para você por fé. Como que faz isso? Olha o que ele disse no verso 20. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Quando você está orando no Espírito Santo, quando você passa tempo sozinho com Deus, no seu lugar de oração, no seu tempo a sós, na sua intimidade com Deus, 5 minutos que você tirar, e você chegar naquele lugar assim e começar a dizer: Deus, Pai, eu estou aqui porque eu amo o seu Filho Jesus. Pai, eu estou aqui porque Jesus Cristo é a minha saúde, a minha paz, a minha alegria. Eu estou aqui nesse lugar de oração, nesse templo de oração. Faça do seu quarto, do seu cantinho, esse templo de oração. Quando você está lá, nesse templo de oração, sabe o que está acontecendo? A sua fé está sendo exercitada, está sendo muscular, entrando como se fosse numa academia de musculação da sua fé. Quando você declara essa fé em prol do seu filho, acontece. Em prol da sua esposa, acontece. Em prol do seu marido, acontece. Em prol de tudo que está errado, acontece. Jesus nos ensinou isso. Sabe como que ele ensinou? Ele estava no barco. Os discípulos estavam junto com ele. As ondas do mar estavam agitadas e batendo no vento. O vento batendo no barco. Os discípulos todos disseram: nós vamos afundar. Nós vamos a pique. Nós vamos afundar. Quando os discípulos disseram isso, sabe o que ele disse? Cessa-te, vento. Cessa-te, mar. Porque ele que criou tudo. O mar cessou, o vento parou, as ondas pararam. Sabe o que ele disse para os discípulos? Quão pequena é a sua fé. Ou seja, quão sem edificação. Jesus estava no barco com eles. Aquele barco não ia afundar jamais. Porque o autor, o criador do mar estava ali. O criador do vento estava ali. O criador das ondas estava ali. E os discípulos estavam com medo com Jesus. Meu amado, você tem Jesus dentro do seu coração. O seu barco não vai afundar. Ele está aí. Desperta ele. Desperta o Jesus que está dentro de você. Desperta o Cristo vivo que está dentro de você. Desperta como que você desperta ele. Chama a atenção dele. Não só para os momentos de dificuldade. Sabe? Pensa você comigo. Você gostaria de um amigo que só te procurasse nas necessidades? Você gostaria de um amigo que só quisesse tirar proveito de você? Jesus disse em João 15, ele disse assim: ó, vocês serão meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Ele disse que nós poderíamos ser amigo dele. Já pensou se você quiser a amizade de Jesus só para ele te livrar dos problemas? Que injustiça! Já pensou? E naquele momento de felicidade? Naquele momento de alegria, naquele momento que as coisas estão dando certo, naquele momento que as coisas estão indo bem, naquele momento que você está feliz no meio dos amigos. Já pensou? Se você tirar naquele momento de alegria seu e dizer: Senhor Jesus, obrigado por esse momento de alegria. No dia do seu aniversário, todo mundo está lá batendo palmas para você e você está dentro do seu coração batendo as palmas para Jesus, porque Ele que acrescentou mais um ano de vida para você. Eu estou falando de uma realidade. Eu estou falando de um Deus que não quer comunhão com você só quando você está com problema. Só quando não tem mais jeito. Jesus Cristo não é um quebra-galho, amado. Deus, o Criador de todas as coisas, Ele não é um quebra-galho. Ele não está lá no céu como um quebra-galho que você faz. Você está apertado, está com um problema qualquer. Você chega até a Ele e diz: ó Deus, me ajuda agora. Ô Deus, me ajuda. Já pensou? E Ele disser para você assim: poxa, nos momentos mais felizes da sua vida, você me deixa para o lado de fora. Já pensou se Ele falasse para você: filho, nos momentos mais importantes da sua vida, quando você comprou o seu carro novo, quando você estava comendo aquela comida gostosa, quando você estava deliciando da sua casa confortável que eu te dei, do seu carro bom que eu te dei, da sua saúde que eu te dei, filho, eu não achei um obrigado. E agora, quando está tudo doendo, quando está tudo ruim, você clama por mim? E mesmo assim, amados, Ele é tão misericordioso,
Ele é tão cheio de bondade que nós clamando Ele, Ele tem tanta vontade que nós tenhamos comunhão com Ele, que se nós clamarmos Ele no momento de adversidade, Ele vem nos socorrer. O salmista Davi disse assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Davi estava passando por uma situação muito difícil. E ele dizia assim, ó, eu elevo os meus olhos para os montes, para uma montanha grandiosa, para algo tão grande acima dele. O monte não significa só uma montanha grandiosa, mas ele tinha problema de todos os lados. Ele disse, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele falou, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro, o seu socorro, o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mas para que Ele nos socorra, amados, Ele quer entrar com você nos seus momentos de alegria. Portanto, nesta palavra de hoje, todo o interesse dessa palavra é trazer você de volta para Deus. É chamar você do lugar que você está, para um lugar de comunhão íntima com Ele, no seu canto de oração, no seu lugar de oração, no seu momento de êxtase, de felicidade. Você poder expressar a sua alegria a Deus. Eu tenho feito isso. Eu tenho colocado o meu Senhor nos momentos felizes, porque Ele disse assim para mim um dia, Ele falou comigo. Ele disse, filho, se você me chamar, se você me adorar, se você me louvar, quando você estiver nos momentos de felicidade, eu jamais vou deixar você passar pelos momentos de aflição, sem que eu esteja lá com você, te livrando e mantendo você em perfeita paz no meio da tribulação. Você não calcula as tribulações que eu já passei, as dificuldades que eu já tive, mas todo momento da minha dificuldade, o Senhor está comigo. Mas todos os momentos também das minhas tristezas, dos momentos de dificuldade e de angústia, dos momentos de alegria, eu também chamo o Senhor para partilhar comigo. Porque Deus não é uma religião. Jesus Cristo, o Evangelho, não é uma religião. É um relacionamento íntimo com a pessoa de Deus por meio dessa palavra. Quando esta palavra começar a ser tudo que você tem de melhor, quando essa palavra começar a ser a sua vida, ser regido por essa palavra, então este é a musculação da sua fé. Você vai lendo a palavra, recebendo da palavra, leia um versículo, leia novamente, leia um capítulo, leia novamente, levanta suas mãos, tira um tempinho com Deus sozinho, você e Ele lá no seu quarto de oração. E a sua fé vai sendo fortalecida. A dificuldade vem, você ora, as coisas acontecem. A tristeza vem, você ora, ela vai embora. Um filho fica doente, você põe a mão, a enfermidade vai embora. Faz 16 anos que eu e a minha família não temos tomado remédio. Eu não me lembro quando foi a última vez que eu tomei um comprimido. Eu tenho um remédio. A palavra de Deus é o meu remédio. A palavra de Deus é a minha prosperidade. A palavra de Deus é a minha segurança. E eu quero te convidar para que você faça dessa palavra o seu escudo. Deus é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Olha o que ele disse no Salmo 91. Olha o que o Senhor Deus disse no Salmo 91. Aquele, quem? Aquele. Aquele quem? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você sabia que o Altíssimo tem um esconderijo? Você sabia que existe um esconderijo para você? O que é que as pessoas fazem no esconderijo? O que é que vamos pegar um animal. Um animal, quando ele está sendo perseguido, tudo que ele quer é um esconderijo. O tatu quer uma loca. A onça quer uma montanha. Os animais selvagens querem o lugar mais escondido, mais escuro e de matas mais densas. Por quê? Porque eles querem estar escondidos, eles querem estar protegidos. O jabuti, por exemplo, eu sei que talvez você tenha caminhado no horto florestal e você tem visto tantos jabutis que tem lá. Faça uma experiência uma hora dessa. Quando você vê um jabuti caminhando, você chega e toca no casco do jabuti. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai encolher as perninhas para dentro, o pequeno rabinho que ele tem ele vai colocar para dentro, a cabeça dele vai ficar para dentro, você pode fazer o que você quiser, você pode chutar ele, você pode pisar nele, não sente dor, porque ele tem uma proteção, ele tem um esconderijo. O esconderijo do jabuti é o casco do jabuti. O esconderijo do cristão